Há momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. É aquele instante em que o prazer se curva diante de algo que não se entende. Uma fenda súbita que se abre dentro de nós, quando tudo deveria ser plenitude. Já sentiu isso? Um tremor quase imperceptível, como se o corpo dissesse sim, enquanto a alma recua, confusa, assustada, ciente de que está prestes a ver algo que sempre evitou. Não é o toque que fere, é o reflexo. O espelho invisível que se ergue quando deixamos cair as máscaras e o desejo se mistura com o medo de sermos realmente vistos. Ninguém quer admitir, mas há um ponto em que o prazer se torna revelação, não sobre o outro, mas sobre nós mesmos. O homem que acreditava dominar o instante descobre que é dominado por ele. A mulher que se julgava livre percebe que o próprio corpo é um confessionário. O que acontece quando o papel que encenamos se desfaz e o eu que emerge não é aquele que imaginávamos ser? Nesse limite tênue entre o êxtase e o vazio, o prazer se transforma em espelho, e o espelho em juízo. A sombra desperta ali, no intervalo entre o toque e o arrependimento. Ela não grita, apenas observa, paciente, como quem espera há muito tempo por uma confissão. Não é o pecado que pesa, é o reconhecimento. Porque não existe intimidade verdadeira sem confronto. Cada gesto, cada respiração, cada suspiro arranca de nós uma camada de ilusão, até restar apenas aquilo que sempre tentamos esconder: o medo da entrega total, o pavor de perder o controle e, ao mesmo tempo, o desejo secreto de fazê-lo. Há um segundo em que tudo se suspende, o corpo vibra, o pensamento silencia, e é nesse silêncio que o abismo se revela. O que vemos não é o outro, mas o que o outro desperta em nós: insegurança, desejo, lembranças antigas, carências que acreditávamos superadas. E quando o clímax passa, o que sobra não é paz, mas uma estranha sensação de perda, como se tivéssemos cruzado uma fronteira invisível da qual não há retorno. Esse vazio não é castigo, é o eco de algo profundo pedindo para ser olhado. A alma, cansada de ser silenciada, começa a falar, não com palavras, mas com sensações. É aí que compreendemos que o prazer não é o fim, é o espelho. E o que ele reflete, se tivermos coragem de olhar, pode mudar tudo. Porque às vezes o que mais tememos não é o outro nos vendo nus, mas nós mesmos nos reconhecendo pela primeira vez. Tudo começa como um leve incômodo, quase imperceptível. Aquele desconforto silencioso que surge quando o prazer termina e o quarto fica em silêncio. A respiração ainda está pesada, o suor seca na pele, mas há algo fora do lugar. Uma espécie de vazio que não se explica. Você olha para o teto, finge dormir, ou se levanta para buscar um copo d'água, qualquer coisa que te distraia do eco que insiste em voltar. E agora, quem sou eu quando ninguém me deseja? É nesse instante que o espelho invisível volta a se formar, e nele não há reflexo bonito, só perguntas. O homem moderno se acostumou a medir seu valor pela intensidade dos olhares que o procuram, pelas mensagens não lidas, pelos corpos que consegue conquistar. Mas quando o desejo se apaga, resta o silêncio, e é aí que ele percebe que não sabe quem é fora do papel de desejado. O corpo, antes palco, agora é plateia. E o que ele ouve é o som da própria solidão. Ele tenta preenchê-la com mais encontros, mais noites, mais promessas momentâneas. Porém, quanto mais busca o prazer, mais distante fica de si mesmo. O que ele quer não é sexo, é sentido. Só que o sentido não se encontra no movimento, mas na pausa. Há homens que fogem depois de uma noite perfeita, desaparecem sem explicação, como se algo os tivesse assustado. E de fato assustou. Não foi o toque, nem a entrega da outra pessoa. Foi o que aquela entrega despertou dentro deles: a vulnerabilidade. Por um breve instante, o personagem caiu. E o que surgiu não foi o conquistador, mas o ser humano que sempre teve medo de ser visto de verdade. O corpo pode ser domínio, mas a alma, quando se revela, é desarme. E essa é uma experiência que poucos suportam. A verdade é que na cama quase nunca se buscam apenas corpos. Buscam-se respostas. Cada beijo é uma tentativa de pertencimento, cada gemido uma prece silenciosa pedindo aceitação. Mas a aceitação que mais dói não é a do outro.
é a de si mesmo. O prazer se torna espelho, e o espelho mostra aquilo que ninguém quer encarar, as feridas ainda abertas, o medo de não ser suficiente, a vergonha de ser vulnerável. É por isso que o sexo pode ser tanto cura quanto tormento. Ele revela, sem pedir licença, as partes que tentamos esconder até de nós mesmos. Quando vivida com consciência, a entrega muda de forma. Já não é uma performance, é uma linguagem. O corpo deixa de ser arma de poder e se torna ponte. Um meio de dizer sem palavras: eu te vejo e me vejo em você. Nesse instante, o prazer deixa de ser conquista e se transforma em reconhecimento. É quando o amor se insinua, silencioso, e desarma tudo o que o ego construiu. Porque amar não é controlar, é render-se. É permitir que o outro toque não apenas a pele, mas também o caos que carregamos dentro. E então, quando o silêncio chega depois do ato, ele já não é vazio. É um tipo de nascimento, um sussurro da alma tentando se reorganizar após o caos do encontro. Cada experiência íntima, por mais simples que pareça, é uma pequena morte. A morte de uma máscara, de uma defesa, de um personagem. E talvez seja por isso que o amor assuste tanto. Porque ele não mata o corpo, mata o ego. E no instante em que isso acontece, não resta mais nada a esconder. Apenas o que sempre esteve ali, esperando ser visto. Morrer para o personagem que fomos é talvez o gesto mais silenciosamente revolucionário que um ser humano pode realizar. Essa pequena morte que acontece depois do prazer, depois da entrega, não é castigo nem perda. É libertação. Algo se desprende. Um pedaço antigo da identidade se descola, e por um breve instante, o homem sente o que é existir sem papéis, sem performance, sem máscara. O vazio que vem logo depois é a prova de que algo foi arrancado, não pelo outro, mas pela verdade. O prazer, então, deixa de ser apenas sensação e se transforma em revelação. Quando o homem tem coragem de encarar esse silêncio, começa a perceber o que mudou. O toque fica mais lento, o olhar mais firme, a respiração mais consciente. Ele já não toca para conquistar, toca para compreender. Já não teme se entregar, teme não se entregar por completo. Nesse ponto, ele entende que a intimidade nunca foi uma conquista externa, mas uma reconciliação interna. A carne é o caminho, mas o destino é a alma. É aí que surge a primeira grande virada. O corpo deixa de ser instrumento de fuga e se torna veículo de presença. Mas o que acontece quando o prazer se transforma em linguagem espiritual? Quando o toque deixa de buscar excitação e passa a buscar significado? Essa é a fronteira que poucos cruzam, porque exige coragem para sentir o que realmente está acontecendo. Cada gesto se converte em símbolo, cada encontro em ritual. O sexo, antes batalha, agora é espelho. E nele o homem vê suas luzes e suas sombras dançando ao mesmo tempo. O êxtase já não é o ponto mais alto, mas o mais profundo. E então algo inesperado desperta. O homem começa a perceber a energia, a sua, a do outro, a que se entrelaça entre os corpos e permanece mesmo depois do fim. Há uma vibração que não desaparece, uma presença que o acompanha nos dias seguintes, nas noites solitárias, nos pensamentos que voltam sem aviso. Ele tenta esquecer, mas não consegue. E descobre que não foi o corpo que o prendeu, foi a energia. O toque físico passou, mas o toque da alma ficou. E isso o assusta, porque percebe que cada encontro deixa marcas invisíveis. O que fazer com essas presenças que permanecem? Talvez Jung estivesse certo. O inconsciente é uma rede viva onde tudo se encontra. Quando duas almas se tocam, algo se transfere, algo se grava. Não é romantismo, é biologia sutil. O corpo vibra, o campo energético se altera, e uma parte de cada um passa a habitar o outro. Por isso há pessoas que não conseguimos esquecer. Elas tocaram nossa sombra. E uma vez que a sombra é tocada, nada mais volta ao lugar. Mas será possível viver o desejo sem medo dessas marcas? Sem fugir do vínculo invisível que o prazer cria? Quando o homem desperta para esse nível de consciência, descobre que o sexo nunca foi o fim, mas o meio. O meio para reencontrar aquilo que ele sempre negou. Sua vulnerabilidade, sua ternura, sua sensibilidade. O desejo, antes força bruta,
torna-se ponte entre o instinto e o sagrado. O prazer, antes fuga, se transforma em oração. E é aí que o verdadeiro despertar começa. Quando o homem percebe que a intimidade é o ponto de encontro entre sua animalidade e sua divindade, ele deixa de temer o amor, já não o persegue, o honra, já não tenta dominar o desejo, aprende a escutá-lo. O corpo, antes prisão, torna-se templo. A entrega, antes fraqueza, se revela força. Porque sustentar o que se sente sem fugir é um ato de coragem rara. É olhar para a sombra e dizer, eu te vejo. E mesmo assim, eu fico. Mas há ainda algo mais inquietante. Uma sensação que poucos admitem. Depois de cada encontro, parece que uma parte da identidade se dissolve, como se fragmentos do eu ficassem presos no ar, misturados à respiração do outro. Não é ilusão, é o preço da fusão, porque quando se compartilha algo além da pele, nada permanece intacto. Talvez seja essa a beleza e o risco da verdadeira intimidade. Toda vez que tocamos alguém de verdade, também deixamos de ser quem éramos antes. E essa, no fundo, é a morte mais doce que existe. Em cada encontro verdadeiro, o homem entrega mais do que imagina. Pequenos fragmentos de si se desprendem, pedaços de memória, de emoção, de energia, e viajam silenciosamente para o outro. Quando essas partes não retornam, nasce o vazio. Um vazio que muitos confundem com tédio, quando na verdade é desintegração emocional. Não é a ausência de alguém que dói, é a ausência de si mesmo. O cansaço depois do prazer raramente é físico. É a alma que se retira exaurida, depois de ter dado algo que o corpo não entende, mas o inconsciente sente. Cada toque é uma troca simbólica, uma transferência de histórias invisíveis, um pacto silencioso entre duas consciências que se reconhecem por um instante e depois tentam fingir que nada aconteceu. O problema é que ninguém nos ensinou o que fazer com o que o prazer desperta. Aprendemos a conquistar, a performar, a repetir gestos automáticos, mas não a compreender o que acontece quando o desejo abre uma brecha no inconsciente. A sociedade educou o homem para o desempenho, não para a entrega. E por isso ele está esgotado, saturado de estímulos e carente de significado. Acredita que vive intensamente quando apenas repete o mesmo ciclo. Buscar conexão, sem aceitar o custo de se conectar. E o custo é alto, porque toda vez que há contato verdadeiro, algo do controle se perde. Mas o que é perder o controle, afinal? Talvez seja permitir que o outro veja o que normalmente escondemos. A carência, o medo, a solidão. Durante alguns segundos, o ego deixa de ser o centro, e o homem se torna um canal por onde flui algo maior do que ele. Isso o assusta. Teme ser consumido pela emoção. Teme desaparecer dentro do olhar do outro. Por isso muitos escolhem a distância emocional travestida de liberdade. Um afastamento elegante que esconde o pavor do colapso interno. Mas, e se esse colapso não for o fim, e sim o início? Há algo profundamente humano no instante em que o ego se rompe. É como se o ar voltasse a circular por dentro da alma. O homem começa a perceber que, no fundo, nunca buscou prazer, buscou redenção. Cada entrega é uma tentativa inconsciente de curar uma dor antiga, de se reconciliar com o menino que foi antes de aprender a se proteger. Talvez o sexo, em sua forma mais pura, seja isso. Uma oração disfarçada, uma tentativa de lembrar quem éramos antes do medo. Em experimentos recentes sobre neurociência do afeto, pesquisadores observaram que durante o orgasmo consciente, aquele em que o foco não está na performance, mas na presença, o cérebro reduz drasticamente a atividade no córtex pré-frontal, a região ligada ao controle e à autoimagem. É como se, por um breve instante, o eu deixasse de existir. E nesse desaparecimento, ocorre algo que as tradições místicas sempre intuíram. O ser volta a se fundir com algo maior, algo sem nome, sem forma, mas inegavelmente real. O prazer se torna portal, e é nesse portal que tudo muda. O homem deixa de buscar intensidade e começa a buscar verdade. Já não importa o quão longo foi o ato, mas o quanto de autenticidade existiu nele. Cada toque passa a carregar peso, cada olhar tem história,
Cada respiração é um pacto silencioso entre vulnerabilidades. O desejo deixa de ser fuga e se torna retorno. Um retorno ao essencial, ao humano, ao ponto onde não há mais performance, apenas presença. Mas há uma revelação ainda mais profunda. O homem nunca temeu ser rejeitado por seu corpo, mas por sua alma. Por isso finge, representa, exibe força. Porque teme ser visto em sua verdade e não ser aceito. Esse é o pavor que move toda a encenação. E, paradoxalmente, é exatamente ali, nesse medo, que o amor começa. Quando ele permite ser olhado sem defesas, algo dentro dele se desfaz. Deixa de lutar contra sua própria ternura. Descobre que o desejo não é rival do amor, mas seu mensageiro. O impulso que o conduz de volta a si mesmo. E então, sem perceber, o homem desperta para a mais simples e radical das verdades. O corpo é apenas o instrumento, mas o propósito sempre foi a alma. Quando ele compreende isso, o prazer deixa de ser consumo e passa a ser comunhão. Já não busca se preencher com o outro, mas se reconhecer através dele. E nesse instante, aquilo que parecia fraqueza se revela como a forma mais pura de força. A capacidade de sentir sem medo, de se entregar sem se perder, de amar sem querer possuir. Quando essa compreensão finalmente se instala, algo muda de forma irreversível. O sexo deixa de ser algo que se consome e passa a ser algo que te transforma. Porque cada vez que um homem se entrega com consciência, não toca apenas outro corpo, toca sua própria verdade. E esse toque, ainda que breve, o altera por dentro. É como se cada encontro consciente o obrigasse a renascer, a reconstruir-se, a redefinir o que significa ser homem. Não mais pela força nem pelo controle, mas pela presença, pela capacidade de sustentar o que sente sem fugir, de existir inteiro no instante em que se entrega. Há um ponto em que o abismo deixa de assustar e começa a acolher. O homem que antes temia cair, agora compreende que também pode morar lá. O abismo deixa de ser ameaça e se torna lar, o lugar onde o ego morre e a alma respira. Talvez esse seja o verdadeiro segredo da intimidade. Não encontrar alguém que te complete, mas ter coragem de se perder até se reencontrar no outro. Porque só quando tudo o que você acreditava ser se desfaz, é que surge a chance de descobrir quem você realmente é. Sem máscaras, sem ruídos, sem medo. Apenas você, respirando no escuro e, pela primeira vez, em paz. Mas algo inquietante acontece nesse instante. Enquanto lê, talvez sinta um leve incômodo, uma vibração interna, um silêncio denso, como se algo dentro de você estivesse se movendo. Isso não é acaso. Você não está apenas refletindo sobre o desejo, está reconhecendo partes suas que ficaram adormecidas. A cada palavra, um espelho se forma diante de você. O que vê não é uma ideia, é um reflexo. E esse reflexo é perigoso, porque uma vez que enxerga a própria sombra, não há retorno. Já não é possível fingir que o sexo é só um jogo, que a intimidade é só corpo. Agora você sabe, cada encontro é uma porta, e toda porta leva ou mais fundo em você, ou mais longe de quem você é. Então o que fazer com esse saber? Ignorá-lo é impossível. Fugir, inútil. Porque agora você entende por que o vazio chega depois do prazer. Porque certas presenças ficam mesmo quando já se foram. É porque o corpo se despede, mas a alma não. E esse conhecimento, por mais que arda, é o início da liberdade. Mas cuidado, a liberdade não vem acompanhada de euforia, vem acompanhada de silêncio. É o instante em que você para de atuar, de provar, de esconder. Quando pode olhar nos olhos de alguém e não precisar dizer nada, porque compreende que o essencial nunca foi conquistar corpos, mas encontrar-se dentro do contato. O sexo consciente não promete êxtase eterno, promete verdade. E a verdade, quando chega, não pede licença. Ela rompe, arranca, despedaça o que era falso. É desconfortável, mas é cura. Talvez seja por isso que você ainda está aqui, lendo até o fim. Porque uma parte sua cansou de fingir, cansou das máscaras e do ruído. Talvez algo em você estivesse pronto para ouvir. E se este texto te tocou, se te deixou inquieto ou te fez respirar diferente, é porque algo está acordando. E isso, por mais sutil que pareça, é sinal de vida.
Então respire. Não busque entender, apenas sinta. Porque o que desperta agora não é o desejo, é a consciência. E a consciência, uma vez acesa, não se apaga. Escreve, mesmo que seja uma palavra, uma frase solta, uma confissão breve. Coloca para fora o que ficou preso entre o peito e o silêncio. Às vezes, escrever é a forma mais simples e mais profunda de libertar o que o corpo ainda não conseguiu soltar. Se esse percurso te fez olhar para dentro, se alguma parte de ti se moveu sem que entendesses bem o porquê, honra isso. Não com pressa, não com culpa, mas com presença. Respira, fecha os olhos, sente o peso do corpo apoiado sobre a terra e percebe o silêncio entre os pensamentos. Agora imagina que estás diante de ti mesmo, sem máscaras, sem papéis, sem história. Olha, não fujas. O que vês não é fraqueza, é verdade. E a verdade, por mais que doa, é sempre libertadora. O mundo ensina a esconder, a controlar, a parecer forte, mas a verdadeira força nasce quando tens coragem de te ver por inteiro, inclusive nas partes que tentaste enterrar. Ser homem, ser mulher, ser humano, tudo isso se redefine quando compreendes que sentir não é perigo, é caminho. E o amor não te diminui, te amplia. E a vulnerabilidade não te expõe, te revela. E é nesse instante, quando te permites sentir sem defesas, que começas a voltar para casa. Não é um processo rápido, é um retorno lento, silencioso, quase invisível. Mas começa agora, neste momento. Começa quando decides parar de correr, parar de representar, parar de lutar contra o que é real. Começa quando aceitas que não precisa ser perfeito para ser inteiro. E basta estar presente, mesmo tremendo. Porque o verdadeiro renascimento acontece dentro, no instante em que deixas de fingir e escolhes existir. Se algo neste vídeo te tocou, se provocou desconforto ou trouxe um respiro de verdade, escreve nos comentários o que mais ressoou contigo. Pode ser uma palavra, um pensamento ou até um silêncio. Escreve mesmo que seja de forma anônima. Esse gesto é o primeiro passo para transformar o que sentiste em consciência. E se quiseres continuar esse caminho, subscreve o canal. Não para ver mais vídeos, mas para permanecer nesse espaço onde a alma ainda pode respirar, onde a verdade ainda tem lugar. Obrigado por chegar até o fim. Agora respira fundo mais uma vez. Sente-te, estás vivo, e isso basta. Porque se chegaste até aqui, já não és o mesmo. Já começaste o retorno. E se tiveres coragem de continuar olhando para dentro, nos vemos no próximo.